Muito obrigado, doutor Fernando, por nos atender mais uma vez aqui no Acta, em meio a essa correria dessa pandemia pela Covid-19. Boa tarde a todos os ouvintes da Acta. De fato, a correria está grande, mas a gente vai sobreviver, se Deus quiser. Doutor Fernando, tem um levantamento do portal Covid-19, né, que faz esse monitoramento, Covid-19 Brasil, que indica que a cada 10 internações pela doença aqui no país, 4 são de jovens e adultos, segundo esse levantamento. O que é que esse levantamento revela? Bom, ele revela que a doença está seguindo mais ou menos o padrão que tem seguido em outros lugares também, que também em outros lugares houve acometimento de pessoas jovens, que a gente chama de fora da curva. A maioria dos casos ainda continua ocorrendo entre pessoas idosas e pessoas com comorbidades. A maioria dessas pessoas com menos de 60 anos que foi acometida tinha alguma doença associada que facilitou o aparecimento da forma grave da Covid. Embora há casos em que a pessoa não tem nenhuma doença aparente e mesmo assim desenvolveu forma grave. São os casos que a gente chama de fora da curva, que a gente ainda precisa estudar melhor para entender o que é que está acontecendo. Mas o padrão de adoecimento é mais ou menos semelhante a de outros lugares onde a Covid já chegou antes daqui. Agora, doutor Fernando, isso tem relação direta com a imunidade do paciente? Não sabemos ainda, mas provavelmente sim. Há casos em que as pessoas têm alguma alteração imunológica que a gente não sabe exatamente o que é e acaba manifestando. Alguns casos a gente sabe e o paciente tem pressão alta, por exemplo, tem diabetes, obesidade. Essas são as situações clínicas mais comuns para causar forma grave do Covid. Mas tem situações que a gente não consegue identificar uma causa exata e mesmo assim o paciente apresenta forma grave. Ainda é algo que a gente ainda precisa estudar para poder entender melhor o que é que está acontecendo. Agora, doutor Fernando, a gente tem notícia aqui no Acta de que muitos desses jovens têm hábitos diferentes, que não estariam respeitando o isolamento social. Pelo menos é uma informação que a gente tem, que a nossa produção tem aqui, que muitos desses jovens que adoeceram aqui em Alagoas não estariam respeitando esse isolamento social, inclusive frequentando festas, indo para casa de amigos para assistir lives, né, desses artistas que estão fazendo muito nessa época também. Então, essas aglomerações, elas favorecem sobremaneira esse número também aqui em Alagoas, né? Com certeza. Qualquer aglomeração é ruim nessa época. Então, a gente tem visto muitos jovens se reunirem para assistir essas lives, como você lembrou bem. Uma outra aglomeração que está me deixando muito preocupado, não só a mim, mas a muita gente que está trabalhando diretamente com a doença, são as aglomerações nas casas lotéricas e nos bancos. A gente está vendo que, por conta desse auxílio que o governo federal liberou para as pessoas com baixa renda, as pessoas estão fazendo filas enormes na porta do banco e estão fazendo essas aglomerações muito grandes. E a gente vê, inclusive, muita gente sem máscara, muita gente sem respeitar o distanciamento entre as pessoas. É algo que preocupa, porque isso pode promover um estouro de casos. É algo que realmente preocupa na situação epidemiológica atual que a gente está vivendo. No Benedito Bentes, no último dia 1º, feriado do Dia do Trabalhador, teve um torneio, né, por conta justamente desse feriado, né, para homenagear os trabalhadores, um torneio de futebol. Isso também não pode, né? Não, também não pode. Nem jogo de futebol, nem torneio, nem passeata, nem carreata, nem nenhum tipo de aglomeração. O momento pede que a gente fique em isolamento. Então, qualquer tipo de aglomeração é ruim, porque vai propiciar que o vírus circule com mais intensidade. É importante lembrar que os estudos mostram que 80% das pessoas que estão contaminadas não têm sintomas, mas transmitem a doença. Então, pode ser qualquer pessoa. Na dúvida, então, é melhor não fazer aglomeração de nenhuma espécie. E também é muito importante que nessa fase as pessoas observem o uso da máscara. A máscara também auxilia muito a não haver essa transmissão. Tanto a pessoa que não está doente evita de pegar, como a pessoa que está doente e não sabe, evita também que essa pessoa transmita o vírus para outras pessoas. Então, são os dois fatores primordiais nesse momento. É o distanciamento social e o uso de máscaras pela população.
Pelo que o senhor está vendo hoje, inclusive das informações que estão sendo repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde no que diz respeito à ocupação dos leitos aqui em Alagoas, principalmente em Maceió, que é o epicentro da pandemia no estado, como é que o senhor avalia esse cenário? Já é muito preocupante? Sim, é preocupante porque a gente está vendo que em vários hospitais os leitos estão praticamente todos ocupados, o que pode já começar a levar, já a qualquer momento, pode levar ao colapso. Quer dizer, o que é o colapso na saúde pública? É quando a gente não consegue internar os casos que necessitam de internação, não só em enfermaria, mas também em UTI. Então, é algo muito preocupante que se as pessoas continuarem nessa não observância do isolamento social e do uso de máscaras, a tendência do número de casos de formas graves é crescer e há o risco iminente do sistema de saúde não ter leitos para receber e atender essas pessoas. Então, é algo que preocupa bastante na atual situação e que eu lanço novamente o apelo. Fique em casa, use máscara, observe o distanciamento social para que a gente possa não ter o colapso da saúde pública, que é algo extremamente grave. Até porque quem é internado com a Covid-19 e precisa de um leito de UTI, geralmente demora nesse leito, né? Esse leito demora a rodar, não é tão simples assim a recuperação. Lógico que isso vai depender de indivíduo para indivíduo, mas geralmente o tempo médio é de 15 dias nessa UTI, né, doutor? Exatamente. São pacientes que têm mostrado um período de internação muito prolongado, diferente de outras patologias virais, que geralmente tem um curso mais rápido. Esse não, esse pelas complicações que costumam ocorrer, os indivíduos costumam ficar um tempo muito prolongado, internados, e muitas vezes ligados ao respirador mecânico na UTI. Então, esse leito fica ocupado por muito tempo, é um leito que, como você falou bem, não roda, quer dizer, não abre vaga para outras pessoas que estejam precisando daquele leito. Então, é uma situação muito preocupante, porque a taxa de ocupação é alta e o tempo de permanência é prolongado. Então, esse é mais um motivo para a gente observar bem a história do distanciamento social e do uso de máscara. Agora, para a gente finalizar, doutor Fernando, eu queria que o senhor passasse uma mensagem à população. Porque, assim, essa questão do isolamento social, realmente a gente já está há mais de um mês nessa situação e muitas pessoas já estão impacientes, cansadas, né, de ficarem em casa. Mas eu queria que o senhor deixasse uma mensagem reforçando a importância desse distanciamento e para dizer também que essa fase vai passar. Então, quanto mais as pessoas respeitarem esse isolamento agora, mais rápido essa fase ruim vai embora. Inclusive, alguns países da Europa, né, que chegaram até a fazer lockdown, já começaram a ter a vida normal outra vez, né? Lógico que com várias ressalvas, vários cuidados, mas já começam a iniciar uma rotina diferente daquela do isolamento. Exatamente. Quanto mais a gente conseguir se manter agora em distanciamento social, em isolamento social e usando máscara, mais rápido a gente volta à vida normal. Porque a gente conseguindo observar essas medidas, a gente consegue diminuir o número de casos, consegue diminuir a transmissão e a doença vai se acabar mais rápido. A gente só vai conseguir controlar isso um dia quando a gente tiver uma vacina efetiva. As previsões mais otimistas falam que essa vacina só deve surgir lá para 2021. Então a gente ainda tem uma grande etapa para cumprir. E essa etapa é essa agora. No momento, a mensagem é: fique em casa, observe isolamento, observe distanciamento social, use máscara. Quanto mais a gente tivesse cuidado agora, mais cedo a gente volta à vida normal. Esse é um remédio amargo, é um remédio difícil, é complicado você conseguir manter isso, com certeza eu também estou sentindo na pele, porque eu diretamente não estou isolado, porque eu estou trabalhando diretamente com os pacientes, mas a minha família toda está isolada, todos os meus parentes próximos estão isolados. Então, eu também estou vivenciando isso. Eu sei o quanto é difícil passar por essa fase. Mas é um remédio necessário nesse momento. Não há outro remédio que consiga substituir essas medidas agora. Então, a mensagem mais importante é: fique em casa, mantenha o isolamento social e na necessidade absoluta de sair de casa, use máscara, para a gente conseguir voltar à vida normal o mais rápido possível.